E agora vamos conversar com o Odair Rodrigues, que é CEO da B4, a primeira bolsa de ação climática do Brasil. Odair, bem-vindo. Odair, conta pra gente como é que funciona esse negócio. A gente tem o mercado de carbono, que foi aprovado recentemente pelo Congresso, está em fase de regulamentação no Brasil, mas a gente precisa ver esse instrumento que é mais um financiamento também de todas as ações climáticas positivas colocado em prática no Brasil, e você participa desse movimento aí embrionário, desse pontapé inicial. Conta como funciona. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Amanda, o projeto de lei é muito novo, né? Então, por ele ser muito novo, então ainda tem bastante desafios aqui no começo. Mas o fato é que a gente precisa facilitar esse ambiente, né? Para quem quer comercializar, por exemplo, a gente fala crédito de carbono que está em voga, né? Mas é ativos ambientais como total. E do outro lado, a gente propôs de uma forma fácil e prática que as empresas, né? E até a gente como pessoa física comece a, de repente, compensar ali a nossa pegada de carbono. Para aí sim a gente ter um movimento funcionando nesse mercado, né? Que, de novo, ainda é muito novo. Você faz basicamente a conexão, né, em quem tem créditos ou projetos sustentáveis para vender, né, quem quer vender o crédito de carbono e quem quer comprar. É B4, mas não tem nada a ver com a B3, né, que a gente fala que é aquela bolsa tradicional, mas tem esse nome B4. Como é que funciona essa conexão? Né? Dá um exemplo prático de um projeto e como esse projeto é certificado, como vocês têm certeza do que está sendo capturado, de emissão de carbono, e do outro lado, na outra ponta, a venda. Muito bem. Não somos uma alternativa da B3, tá, gente? B4 são 4 pilares, que é a inclusão, a rastreabilidade, mutabilidade e transparência, tá? Tudo isso dentro de uma base blockchain, obviamente para evitar fraudes. O processo de certificação, ele é feito por empresas especialistas no tema, né? Então, essas empresas fazem o inventário de carbono, faz um chamado PDD, depois de muita verificação científica e técnica, uma certificadora dá o certificado que aquele carbono é capturado por aquele local, no caso, por exemplo, por uma floresta. Mas também tem créditos que podem vir de atividades normais, como, por exemplo, energia renovável, de reciclagens e tantas outras. No final do dia, a B4 realmente conecta o comprador e o vendedor do crédito de carbono. Mas não é só isso, tá, Amanda? A gente propõe que uma empresa possa começar o seu projeto de ação climática hoje, e aí ele começa a desenhar um plano de compensação, para que em determinado momento ele não só compense, ele consiga ter uma possibilidade de mudar realmente ali a sua matriz e acabar criando um trabalho de evitar a pegada de carbono, que é o grande objetivo, né? A gente propõe que as empresas e a gente como pessoa física comece a consumir produtos mais sustentáveis e assim a gente começar a evitar um pouco mais a pegada de carbono. É desafiador, mas esse é um primeiro passo desse movimento, né? Entendi, interessante, né? Tem dois eixos. Então, você compra os créditos de carbono e depois você vai apagando a sua pegada de carbono, não só com a compra desses créditos, mas com ações efetivas que diminuam ou zerem a sua emissão de CO2. Qual o potencial desse mercado no Brasil, Odair? Vocês têm isso mapeado? Por exemplo, na Amazônia, são toneladas e toneladas em potencial de crédito de carbono. Como é que você mensura esse mercado? Olha, Amanda, tem bastante tecnologia já que faz esse mapa, né? MapBiomas, por exemplo, já tem um desenho muito bom disso. E tem outras instituições que já têm se mapeado. Mas o desafio não está nessa mensuração. Ele está mais na qualidade, né, desses documentos de certificação e garante para a gente aqui como consumidor que realmente, de fato, está havendo essa compensação ou evitando carbono. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Imagina o seguinte, uma empresa de plástico, ela precisa mandar uma embalagem, por exemplo, para a China. Então, ela vai encher o seu container com essas embalagens para enviar para a China, e essa embalagem saiu de alguma fábrica. O que essa fábrica utilizou para fazer esse plástico? Ela queimou com diesel, com carvão? Qual foi a forma dela fazer isso? Então, na hora que esse produto vai levar lá para a China, ela já usou caminhão, etc. Ou seja, essa é a demanda. Ou seja, quanto mais produto circulando, né, quanto mais atividade comercial circulando, mais emissão de carbono. Mais emissão de carbono, aí tem a demanda de compensar esse carbono, né? E aí, um percentual disso, por exemplo, precisa ser alocado, né, em algum lugar para a gente propor essa redução da pegada de carbono. Ou seja, esses fundos, por exemplo, que estão sendo criados agora,
A meta deles ali, por exemplo, para que uma empresa de pequeno porte tenha acesso a esse capital para, de repente, comprar uma máquina mais sustentável, que tenha ali uma atividade menos danosa ao meio ambiente, fica um pouco difícil por conta dos limites, né, de acesso a esses fundos. Então, o desafio acaba estando aí, sabe, Amanda? Ele é um pouco mais complexo, mas nós, como consumidor, precisamos estar atento pelo seguinte: vou no supermercado comprar um produto, será que eu estou comprando um produto com alta emissão de carbono ou baixa emissão de carbono? Então, essa consciência regenerativa que a gente costuma dizer aqui, também parte da gente como consumidor. E aí eu acredito que seja um pilar muito importante desse movimento. É isso. Odair, muito obrigada pela sua participação aqui no Mercado Aberto também. Voltamos a falar em breve. Bom trabalho para vocês, boa sorte aí com o lançamento dessa Bolsa Climática. Muito, muito interessante essa iniciativa. E assim, é com essas iniciativas que a gente conta para pagar a nossa pegada de carbono e também para fazer a nossa parte para conter o aquecimento global. Gente, obrigada pela participação. Bom fim de semana. Nos vemos segunda, se Deus quiser. Até lá.